E se você já investe em fundo imobiliário, você com certeza conhece os fundos da Hectare de código HCTR11 ou então da Devante, o DEVA11. O que acontece é que muitas pessoas que estão começando, principalmente quem está começando, vai lá em site como Founder Explorer ou Status Invest, filtra pelos maiores dividendos e acaba comprando esses fundos, tá? Então você precisa assistir esse vídeo. Se você é iniciante ou então se você tem o DEVA11 ou HCTR11. Se você está querendo escolher um dos dois, tá? Eu vou estar fazendo uma rápida análise aqui, porque aqui no canal nós temos uma série, tá? De eu mostrando a minha carteira para o público dos investidores, tá? Mostrando os meus principais fundos imobiliários e os meus principais hoje é HCTR11 e DEVA11. Eu já falei que não faz sentido as suas duas maiores posições ser o HCTR11 e o DEVA11. Porém, acontece, tá? Hoje nós estamos com uma grande promoção no mercado, principalmente na parte de fundo imobiliário. O mercado brasileiro está muito volátil. Então, hoje eu vou estar escolhendo um desses fundos para fazer o meu aporte mensal. E você vai entender o porquê eu vou estar escolhendo um desses dois fundos, tá? E qual é o melhor na minha opinião. E se você quer ver esse vídeo e outros, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação aqui do canal, hein? Então vamos comigo para esse vídeo. O primeiro ponto que a gente vai estar fazendo uma análise aqui um pouco mais superficial para o vídeo não ficar muito grande, tá? Porém, a gente já pegou o histórico do preço do HCTR11. Então, se a gente pegar o histórico aqui do último ano, tá? Nos últimos 12 meses, o HCTR11 já chegou a ser negociado a quase R$ 130, tá? Lembrando que ele teve uma grande queda aqui, chegando perto dos R$ 97. E hoje ele está sendo negociado a R$ 98. Lembrando que o HCTR11 é um fundo imobiliário, então é renda variável. E renda variável varia, tá? Como o próprio mercado já diz. Então, o acumulado aqui do HCTR11 está em 16,79% nos últimos 12 meses, tá? No ano ali, tá? Basicamente de 2022. E do DEVA11, como que é no DEVA11? Tá muito melhor do que o HCTR11? Muito pelo contrário, tá? O HCTR11 está caindo 16,79 e o DEVA11 está caindo 14,05, tá? Lembrando que o DEVA11 já chegou a ser negociado ali na casa dos seus R$ 105, tá? E hoje está custando apenas R$ 83, tá? Então, se a gente observar os dois, olha, preste bem atenção, olha. Quando começa a cair o preço de um, e o do HCTR quando vem começa a cair também. Então, os dois fundos imobiliários, eles têm uma correlação muito grande. E eu vou estar mostrando isso daqui um pouco mais ao longo do vídeo e você vai entender isso, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Porque o preço reflete o interior do fundo, tá? O que o fundo tem em carteira, como que o fundo funciona e como tá a parte de recebíveis desse fundo. Então, se você entende o interior do fundo, você vai entender o reflexo disso no preço dele. Tanto porque os dois começaram a cair basicamente no mesmo momento, tá? Então, seguindo, o DEVA11 tá muito melhor que o HCTR? Não, tá? O DEVA11 também tá caindo bastante, tá? Porém, se a gente olhar somente pelo preço, é uma coisa muito vaga. Então, a gente precisa olhar para alguns indicadores deles, tá? E eu deixei separado aqui. A liquidez diária eu não vou nem estar comentando, tá? Porque os dois têm uma liquidez diária gigantesca. Porém, o último rendimento do DEVA11 foi maior do que o do... O último rendimento do HCTR11 foi bem maior do que o do DEVA11, tá? O do HCTR foi de 1,10 e do DEVA11 foi de apenas 56 centavos. Gabriel, você já fez vídeo aqui no canal, por que o DEVA11 está pagando pouco? Sim, se você tem essas e outras curiosidades, você já está inscrito no canal, eu espero, né? Então é só entrar lá no canal e procurar esses vídeos, tá? Então o seu dividend yield, é claro que do HCTR vai ser maior do que o do DEVA11, tá? Então o HCTR está na frente. O seu patrimônio do HCTR é bem maior do que o do DEVA11, tá? Quase ali um pouco mais ali de 1 bi de patrimônio a mais do que o do DEVA11. Gabriel, por que é importante ter um fundo ali grande ali, com patrimônio grande ali de CRIs? Porque assim, CRI
no geral, ele já é mais arriscado do que os outros fundos imobiliários. Então, quando se tem um fundo imobiliário com um patrimônio líquido grande, significa que ele vai ter muito mais CRIs para diversificar. O que isso dá um pouco mais de trabalho para a gestão precisa ter ali uma atenção para não pulverizar e acabar se perdendo em suas operações. Porém, com isso, o investidor acaba conseguindo uma diversificação maior e uma segurança maior, que é no caso do HCTR11. Então, o HCTR11 tem vantagem aqui em relação ao DEVA11, tá? Tanto na parte de emissões, como na parte de taxas e na parte de diversificação, tá? Quando a gente olha para o seu valor patrimonial do HCTR11 é bem maior ali do que o do DEVA, tá? Com próximo ali de 120, porém isso não mostra muita coisa para a gente não leva isso em consideração. E aqui esse PVP é um indicador bastante importante que eu sempre acabo de estar utilizando, tá? Porque assim, o PVP seria o próximo do seu valor justo. Então, se o HCTR estivesse custando hoje R$ 121,56, esse PVP estaria em 1. Então, como você vê, os dois estão abaixo de 1. O que isso significa? Significa que os dois estão com desconto, tá? O HCTR está com um desconto um pouco maior, de 19%. Porém, o DEVA também está com um bom desconto de 17%. Então, se a gente olhar somente para os dados aqui dos dois fundos imobiliários, você vai acabar escolhendo o HCTR. Mas calma, esse vídeo não acaba por aqui. Eu vou estar mostrando a coincidência nos seus relatórios gerenciais, tá? Então, vamos comigo. Aqui na parte do HCTR11, das suas taxas, ele tem uma taxa de gestão de 0,99 sobre o patrimônio líquido, uma taxa de administração de 0,21 e uma taxa de performance de 10%, o que ultrapassar 100% do CDI. Já no caso aqui do DEVA11 é muito parecido, porque olha só, o do HCTR11 ele é 0,21 sobre o PL. O do DEVA11 é 0,20, é basicamente a mesma coisa. A taxa de gestão ali é de 1% sobre o patrimônio líquido. A taxa ali do DEVA11 é de 1% também. Então, os dois têm uma taxa muito parecida, é quase idênticas. Porém, o DEVA11 ali tem uma certa vantagem se a gente fosse estar comparando ali. Porque o DEVA11 é menor, então faz sentido ele ter uma taxa um pouco maior. O HCTR poderia ter uma taxa de administração, uma taxa de gestão ali menor, tá? Porque ele tem um patrimônio líquido muito grande. Então, quando a gente olha ali para somente 0,2% ao ano, quando a gente olha para um patrimônio ali de bilhões, é muita grana que rola, tá? Então, o HCTR poderia ter uma taxa um pouco melhor do que o do DEVA11. Porém, os dois têm as taxas iguais, tá? Então, até agora, você estaria com o HCTR11. Porém, como que anda os dividendos do HCTR11? Você vai entender um pouquinho no relatório gerencial o porquê está caindo ali os seus dividendos, tá? Mas o HCTR11 já chegou a pagar R$ 2,50, tá? No ano de novembro de 2020. Depois aconteceu de cair os seus dividendos e estabilizar e agora dar mais uma caída, tá? Nos seus dividendos. Nos últimos 12 meses está com um acumulado ali de 17,47% e desde o IPO 64,28%. Lembrando que o HCTR é um pouco mais velho do que o DEVA11, tá? Agora, no caso do DEVA11, ele também tem um dividendo ali relativamente estável, tá? Porque quando a gente olha para o gráfico de somente dividendo, a gente vê que é bastante volátil comparado aos outros fundos imobiliários, tá? Nos seus últimos 12 meses está com um dividendo de 16,91%, então é bem próximo. O HCTR tem um dividendo yield maior do que o DEVA? Sim, porém é algo ali bem próximo, tá? É claro que se a gente olhar aqui desde o seu IPO, o HCTR tem um yield bem maior do que o DEVA11, porque o HCTR é mais antigo ali, tá? O HCTR foi criado no ano de 2019 e o DEVA11 veio no ano de 2020, tá? É claro que nos últimos meses o DEVA11 está com um dividendo bem abaixo comparado ali ao HCTR. Porém, ali nos últimos 12 meses, essa comparação ali desses dividendos são mínima, tá? Então, até agora, HCTR é o melhor. Não sei se vocês concordam comigo. Esse primeiro aqui... Eita, surge. Cadê o nomezinho?
Opa, aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, é o DEVA 11, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Acho que deu para vocês entenderem, né? O DEVA 11 surgiu ali em agosto do ano de 2020 com seu patrimônio em R$100 e hoje está na casa dos 101, tá? Quase a mesma coisa. O HCTR um pouquinho mais de R$100 ali na casa dos 105, 108 e hoje está ali com 121 de valor patrimônio líquido, tá? O que aconteceu que se você tivesse entrado ali no HCTR11 desde o seu início, você teria um patrimônio líquido ali valorizado, tá? Comparado aos outros, comparado ao DEVA 11. Porém, se você está olhando somente para o preço hoje, vai ver que a diferença entre eles ali é mínima, tá? Agora, essa é a parte que vai diferenciar os investidores sardinha dos que realmente entendem o que estão fazendo na bolsa, tá? Então, se você já ficou aqui até nesse momento desse vídeo, já comenta aqui pra gente e fala: Gabriel, eu entendi o que você estava querendo passar com a mensagem deste vídeo, tá? Porque prestem muita atenção comigo, que eu vou de um slide para o outro. Cuidado para você não se perder. Tipo de ativo do HCTR11, 75% na parte de CRIs. Do DEVA 11, 86% em CRIs. Tem FIIs e tem caixa. Do HCTR tem FIIs e tem caixa. Então, a porcentagem que o HCTR tem em CRIs e tem de FIIs é quase que parecida com o do DEVA 11. Coincidência? Talvez. Vamos ver aqui na parte de subordinação, como que tem as cotas do HCTR11. A maior parte é sênior, depois é subordinada e única. E do DEVA 11, adivinha, a maior parte é sênior, subordinada e única, tá? Então, os dois ali tem uma parte de subordinação dos seus CRIs bem parecidas também, tá? É claro que o DEVA 11 ali, se você for estar comparando, tem um risco um pouquinho menor, porque ele tem ali cotas subordinada, uma porcentagem menor do que o HCTR11. Olha agora, os indexadores, tá? A parte do indexador do HCTR, 90% está em IPCA. Adivinha, a parte de indexador ali do DEVA 11 está em 81,9% em IPCA. Do DEVA 11 está em IPCA mais 10,41%. E no HCTR está em IPCA mais 10,33, tá? Então, se você está percebendo ali, os dois são muito próximos, tá? É claro que eles têm ali uns detalhes ali na gestão. O HCTR vai ter um pouco mais de fundo imobiliário em carteira, vai ter um pouco ali mais de risco. Porém, os dois são quase a mesma coisa. Então, quando você pega e fala assim, Gabriel, eu tenho minha maior posição em HCTR e DEVA 11, é uma grande burrada se você for estar vendo ao pé da letra, tá? Porque os dois têm uma estratégia muito parecida. E hoje, inclusive, a sua carteira ali de recebíveis é bem parecida, tá? Então, quando você olha aqui, tem uma outra coisa que eu até deixei separado aqui, tá? Que vocês não vão nem acreditar. Só para terminar, ele também tem um pouquinho de CDI e um pouquinho de GPM, tá? E adivinha, o DEVA 11 tem GPM e tem CDI, tá? E também tem 0,3 do NPC. Pouca coisa. Então, quando a gente olha ali para a duração também dos CRIs do HCTR, está em 3 anos, tá? E adivinha do DEVA 11 em 2,6. Então, quando você compra HCTR e compra DEVA 11, saiba que você está comprando algo muito parecido. É claro que vai depender ali do seu perfil do investidor, se você tem outros fundos imobiliários em carteira, porém, os dois são muito parecidos, tá? Então, preste bastante atenção nisso. É claro que eu já deixei uma outra parte aqui separada, tá? Essa primeira parte aqui é do DEVA 11, tá? Que ele tem um pouquinho menos de FIIs em carteira do que o HCTR 11. E esse de baixo aqui é o HCTR. Meu pai do céu, se eu tivesse que escrever, vocês estavam ferrados, né? Mas faz parte. Então, olha só esse cara aqui, ó. XBXO11 do HCTR. E adivinha de onde que ele tá também? Tá no DEVA 11, tá?
Então, inclusive, os caras têm o mesmo fundo imobiliário, tá? Então, quando eu falo que os dois são bem parecidos, realmente eles são, tá? Então, tomem bastante cuidado, tá? Então, eu sei que muita gente não vai ficar até o final desse vídeo, muita gente vai olhar eu falando somente do preço ali, que é o que realmente as pessoas que assistem querem ouvir e as pessoas comentarem. Porém, vocês precisam sempre olhar para o seu relatório gerencial. E a grande pergunta é, Gabriel, qual você comprou? Eu comprei o HCTR, porque tem um dividendo yield maior, tem ali uma duração dos seus títulos maior, a taxa de recebíveis, os dois estão basicamente equiparadas, o DEVA 11 com um pouquinho mais de vantagem, porém com o desconto ali do HCTR tem um pouco mais ali de relação ali de risco-retorno melhor, pelo menos na minha opinião. É claro que o DEVA 11 ele tem um pouquinho menos de risco, e o HCTR está um pouquinho mais com inadimplência, tá? Mas pouca coisa. No final das contas, você vai precisar confiar na gestão, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Então, se você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Que muita gente já saiu e muita gente não entendeu nada desse vídeo. Mas se você entendeu, pelo menos se tiver uma ou duas pessoas ali que entenderam a mensagem desse vídeo, já comenta aqui pra gente que eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.